sejam bem-vindos a mais um episódio do Webterra Podcast. E no episódio de hoje, a nossa convidada é alguém muito conhecido das redes sociais e também na cidade de Montes Claros, a doutora advogada Ana Paula Guzmão. Ana Paula, é um prazer ter você aqui conosco, viu? Muito obrigada pelo convite, o prazer é meu. Imagina. Ana Paula, além de advogada, ela também é escritora e palestrante. Ana Paula, conte pra gente um pouquinho aí como surgiu, né, o seu amor, a sua vocação pela profissão. Então, na verdade, né, quando eu ingressei na faculdade de Direito, eu queria ser delegada, né, eu não me imaginava advogada, mas aí, né, eu me formei e aí até eu consegui passar no concurso, abrir vaga de concurso, eu me tornei advogada, me apaixonei, né, perdidamente aí pela área e assim, eu posso dizer que eu nasci para ser advogada, então é uma coisa que eu amo. Depois que eu experimentei, eu não tenho vontade de fazer outra coisa. Bacana, é um sonho bem antigo já então, né? É. Para quem não sabe, a Ana Paula ela é reconhecida, né? E já ganhou o título aí de 10 vezes melhor advogada. É um título bacana, né? Um peso grande. Atualmente ela trabalha também em defesa das causas das mulheres, né? Ela ajuda as mulheres a se empoderar, ela ajuda as mulheres a reconhecer os seus direitos, né? E também a cada vez mais buscar altos patamares. Ana Paula, conte pra gente, então, atualmente na sua área de atuação, tem algum caso que chamou sua atenção? Algum caso que você está trabalhando aí e luta, né, para conseguir o êxito na causa? Então, na área de família, todo dia você se surpreende, né? Imagino. Como eu defendo mulheres, eu digo sempre que a gente nunca pode limitar aí a capacidade que o homem tem de destruir uma mulher. Verdade. Né? Então, quando o homem ele não presta, é bem difícil de limitar o que ela é capaz de fazer. Então, assim, uma causa que eu tenho certeza que ela vai assistir a gente e vai se identificar, foi uma cliente minha, que ela é do Piauí, que ela teve a casa toda incendiada. Nossa. Né? O marido, ele não satisfeito com o final do relacionamento, ele postou alguém tudo. Eu até divulguei na época as fotos da casa dela. Então, ela conseguiu pegar o bebê, ela conseguiu pegar o filho e mais nada. Então, assim, são coisas que me impactam muito, né? E que fazem eu até respirar antes de conseguir trabalhar, de conseguir responder, porque é a capacidade que a pessoa tem de ser ruim. Tamanha crueldade, né? Então, assim, a área de família sempre tem causas assim que acaba trazendo muito, né, o ser humano dentro dessas causas, e o profissionalismo ele está sempre ao lado do ser humano, porque a gente não consegue dividir. Tem muito sofrimento dentro dessas causas que eu pego, que é de violência contra a mulher, de pensão alimentícia, de divórcio, relacionamento abusivo em geral. Imagino, né? Falando nessa área de família, Ana, você também é mãe, né? Possui 3 filhos. Como você consegue se desdobrar, né? E atender diversas causas, ajudar diversas mulheres e também dar conta de dentro de casa? Não é fácil. Imagino. Não é fácil, né? Antes eu tinha só 2 meninas que já estão mocinhas. Era até mais fácil conciliar. Agora eu tô com um bebê de 1 ano. E realmente não é fácil, né? Eu tenho que primeiro cuidar dele, para depois cuidar do serviço. Eu atendo clientes. Além das minhas clientes, né, que tem processo comigo, eu atendo praticamente mulheres do país inteiro que têm dúvidas. Eu faço lives informativas, eu faço posts todos os dias, tentando incentivar, tentando elevar essa autoestima da mulher, né, principalmente daquela que vive e sofre relacionamento abusivo, tentando mostrá-las que elas são capazes de mudar, né, de dar uma girada aí na vida e seguir adiante. Com certeza, né? E quem vive um relacionamento abusivo, às vezes não consegue identificar, né, que está passando por esse processo, e sim é necessário ter uma ajuda, né, um auxílio a mais. Como que você aborda esse caso para as mulheres? Você explica o que é o relacionamento abusivo? Você dá indícios? Como seria, Ana? Então, na verdade, eu estou sempre mostrando, né, sobre o ciclo da violência. Porque muitas mulheres ainda acreditam que violência é apanhar. Sim. Que violência é aquela, né, machucou, tem um hematoma, olho roxo. Que isso é violência, que só isso é violência. Na verdade, essa é apenas uma das formas de violência. Né? Porque nós temos 5 tipos de violência. Então, as mulheres só conhecem, a maioria das mulheres só conhece a violência física. Mas nós temos a patrimonial, que é aquela
em que recentemente uma cliente minha sofreu, que foi colocada para fora de casa, sem direito a pegar nada, sequer seus documentos. Caramba. Então, essa é a violência patrimonial. Tem a sexual, que é aquela em que o homem, ele obriga a mulher a praticar qualquer ato com ele, que é contra a vontade dela, até mesmo quando ele obriga ela a tomar ou não tomar um anticoncepcional, por exemplo. Nossa. Temos a psicológica, que é tudo aquilo que fere a alma da mulher. E essa é a que ela vai carregar para o resto da vida. Eu acredito que seja a mais profunda. Sim. Porque se uma mulher que viveu relacionamento abusivo, ela não fizer um mínimo de tratamento, ela não consegue superar, ela não consegue seguir adiante, porque machuca muito. E a moral, que é aquela que o homem sai falando mal da mulher, denegrindo a mulher, difamando, caluniando, injuriando ela. Uhum. Provavelmente muitas pessoas nem sabiam, né, que existiam tantas violências assim. Não. Né? Porque nessa área, Ana, é pouco se falado desse assunto, né? Nessa área jurídica, assim, a gente pode perceber que atualmente as mulheres não têm tanto amparato em relação a isso, até mesmo em relação às leis. Você acha que isso vem da onde? É da falta da prática mesmo da sociedade abordar esse tipo de tema? Eu acho que é a cultura do machismo. Que ela tá em todos os lugares. Ela está em todos os lugares. Na advocacia, nós, né, que representamos aí quem luta pelos direitos, quem luta pela aplicação da lei, eu sou advogada e essa semana eu sofri, né, um machismo aí de um colega de trabalho. Então, assim, é essa cultura de que tudo pode, tudo é permitido, que não é quebrada. E é ela que a gente quer quebrar. Para mostrar à mulher que ela tem poder, que ela tem lugar, que ela tem voz, que ela tem que ser respeitada. Importante, né? Importante Exatamente. mesmo. As mulheres, elas buscam muito a igualdade, né? Entre os direitos dos homens e das mulheres. Inclusive, recentemente, no dia 4 de maio, né, foi aprovado na Câmara a questão da igualdade salarial entre homem e mulher que exercem a mesma função. Mas o projeto ainda está né, para aprovação no Senado, ainda tem todo um processo. Você acha que isso é possível? A mulher ela ter esse reconhecimento e receber de forma igualitária, né, com os dos homens? Eu acho até cômico, né? Na verdade é trágico. Trágico. Ter que trazer uma situação tão óbvia. Uhum. Se eu vou desempenhar a mesma função, se eu vou me sacrificar da mesma forma, se eu vou atender a expectativa, se eu tenho competência, não teria que ser lógico? Com certeza. Entendeu? Então, assim, a gente luta por coisas que são lógicas. Viver sem violência, ser respeitado, são coisas lógicas que a gente tem que mostrar, que as pessoas têm que entender que é direito. Exatamente. Mostrar que tem capacidade, né? Exatamente. Infelizmente, é triste, né? Se a gente for parar para analisar assim, é muito complicado. Muitas questões aí, muitas questões até da lei mesmo em relação à mulher, né? Ana, quando a gente falou que você iria vir, que iria ser uma das nossas entrevistadas, muitas pessoas já eram uma personalidade muito solicitada nas nossas mídias sociais e eles mandaram muitas perguntas pra gente também no nosso Instagram. A gente vai ler algumas aqui para você, pode ser? Pode. Ótimo. Uma das primeiras perguntas, Ana, foi como você lida com a fama que você tem hoje de defensora das mulheres? Quando fala nessa causa de mulheres, logo vem seu nome na cabeça, doutora Ana Paula Guzmão. Então, na verdade, eu falo que a maior propaganda de uma pessoa são seus clientes satisfeitos. Na verdade, as minhas clientes são minhas amigas. Ah, que bom. São minhas amigas, elas se tornam minhas amigas. A maioria delas vem com histórias parecidas com a que eu já vivi. Então, assim, a gente se identifica, a gente conversa muito e eu tô sempre à disposição. Então, ontem, uma falou assim, eu tô indo agora na casa do pai fazer um barraco porque ele não pagou pensão. Eu falei, não é assim. Senta, respira, toma uma água. Para isso que tem lei, para isso que tem execução de alimentos, para isso que você consegue até uma prisão civil do devedor. Você não é assim que resolve. Então, a informação, ela é a arma mais poderosa que a mulher tem. Sim, verdade. Então, é o que eu tento levar para elas. Então, vem aqui, vamos conversar, respira. Aí tem umas que falam assim, doutora, o processo. Eu falo, calma, você tá passando na frente. A gente vive cada momento de uma vez. Então, o momento agora é de tal coisa, providencia tal coisa. Então, eu acredito que são as minhas clientes que fazem essa fama, né? Assim, que eu tenho. E eu aprendi a lidar com isso com muita humildade. Ah, que bom. Com muita humildade, porque eu faço hoje o que eu precisei numa época que não tive.
que foi essa assistência, essa informação, esse acompanhamento, Sim. esse ombro, essa força. Então, eu tento ser isso para quem me segue, para minhas clientes. E talvez por isso que tem tanta gente de tantos estados do país que me procuram. Olha, isso é Né? importante, Gente né? até de fora do país que me procura. Olha Porque só. ela consegue identificar comigo, né, o meu pensamento, a minha luta. E é por isso que eu acredito que eu esteja, né, dentre as advogadas melhores. mais faladas na área de família, na área de defesa das mulheres. Que bacana, viu? Que bom ter esse reconhecimento, né, Ana? É. Sinal que o que você vem fazendo, né, o seu Sim. esforço está sendo reconhecido, recompensado, isso é muito bom. Um outro seguidor perguntou, Ana, se você se considera blogueira ou influencer? Eu não me considero, assim. Pelo menos não era a minha intenção, né? A minha intenção realmente era de levar conhecimento. E tanto é que quando começou no Grupo das Palitas, a intenção foi essa. Eu até pedi autorização da OAB, porque eram lives que eu fazia toda semana. Então eram lives informativas para tentar abrir os olhos das mulheres, mostrar a Sim. elas, né, o direito de uma forma extremamente simples. O meu linguajar é simples, a minha forma de tratar é simples, o meu jeito é simples, então foge um pouco do que é. Da né? figura, né, do advogado, Exatamente, que todo mundo daquela, tem em toda aquela mente. seriedade. Sim. Então eu acredito que eu sou uma advogada acessível. Ai, que bom. Né, de linguagem acessível. Mas eu acho que blogueira não. Você não se considera, né? Você não se considera, mas muita gente te vê, né? Tem seguidores fiéis que todo dia já Sim. vai lá no seu perfil, né? Fica procurando o próximo Tem. conteúdo. Isso é Tem. bacana, Que viu? pega o que eu posto, que reposta, e que pega o que eu falo, Que que pede bacana. vídeo, e que sempre me pede, doutora, fala sobre isso, doutora, me explica pra gente isso, quando o pai faz isso, posta lá. Aí você coloca. Aí eu falo, não, eu vou Esses postar. casos de repercussão nacional, mundial, você também sempre fala algo a respeito em cima? Você também sempre debate esses tipos de temas? Sim. Acaba que na minha área as coisas mais meio que se repetem, né? Inclusive, alguns desses casos, Sim. eles pedem, os seguidores me marcam e pedem para estar conversando com a pessoa, vendo se ela precisa de alguma coisa. Como tem palita no país inteiro, sempre alguém me indica. Eu peguei um que deu muita repercussão, que foi lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Né? A cliente, ela saiu para trabalhar e o pai foi lá, pegou os filhos e levou. Sem autorização Né? Então dela. ela ficou desesperada, ela foi Imagino. buscar a polícia. Não tinha ninguém que conseguia pegar, porque ela não tinha uma guarda definida por juiz. Então os direitos dela do pai eram o mesmo. Na verdade, o pai só queria fazer aquilo para vingar dela. Ele não tinha sequer interesse em criar os filhos. Então foi uma causa que eu peguei, pedi a busca e apreensão, pedi a guarda unilateral. E graças a Deus deu certo. Ai, que Mesmo bom. daqui eu consegui resolver isso tão longe, né? Que bacana. Que bom, né, que você conseguiu. Casos como esse só comprova aí, né, que de fato você é uma profissional eficaz, né, que mostra que não tá para brincadeira, que vem mesmo para fazer acontecer. Isso é muito bom. E você relatou aí o seu jeito, né, que é um jeito mais humilde, né, um jeito mais simples, mas é exatamente isso que cativa as pessoas, né, e que faz o seu nome chegar cada vez mais longe. A Ana Paula comentou aqui, né, a respeito do Grupo das Palitas. Para quem não sabe, era uma comunidade que existia no Facebook há um tempo atrás. Atualmente deve até existir também, né, Ana? Mas ela não tem o mesmo engajamento e O força Facebook não tem mais. que era antigamente. E é um grupo com milhares de mulheres espalhadas no Brasil inteiro, né, onde elas se interagem, trocam informações, dicas. Era um grupo bem bacana, né? Você ainda tem contato com esse pessoal? Tenho, principalmente com as administradoras. Na Bom. verdade, era o grupo maior do país. Nossa. Eram mais de 1 milhão e meio de mulheres Nossa. em todos os lugares do país. E aí, através de uma que relatou uma violência doméstica, ela perguntou se tinha algum advogado para orientar o que ela ia fazer, né? Onde denunciar, se era crime, como fazer. E aí, como eu era advogada, estava no grupo, acabei comentando, daí eles me chamaram para poder começar a fazer lives informativas e eu comecei a fazer. Eu acabei virando a cara do grupo. Que legal né? isso, viu? Aí elas colocaram a advogada das mulheres do Brasil, porque eu representava o grupo é fechado, Que só de peso. mulheres. Aham. Atendi o país inteiro, Verdade. então elas colocaram a advogada das mulheres do Brasil, pegou, né, os prêmios que eu recebi, inclusive, de advogada das mulheres do Brasil. E graças a Deus eu pude ajudar muitas mulheres de todos os lugares Nossa, do que país, de todas as classes sociais. Satisfatório isso, né? Imagina Nossa, demais. é uma realização de uma vida,
não só profissional, mas de uma vida. Imagino, não tenho dúvidas. Então, vamos lá. As causas que mais são comuns, assim, que aparecem para você são questões relacionadas à pensão alimentícia, a divórcio, seria basicamente Sim, sim? Maria da Penha. Maria da Penha, que é algo também muito sério, né? Exatamente. Então, vamos agora informar, né, aos nossos telespectadores que talvez eles tenham conhecimento, mas não é tão abrangente em relação a diversos temas, né? Ana, o que seria a pensão alimentícia? Então, a pensão alimentícia é uma obrigação que o genitor que não está com a guarda do filho tem de ajudar, auxiliar o que está nas obrigações com os filhos. Escola, né, saúde, lazer, a moradia e todos os gastos que a criança tem. Essa pensão alimentícia, ela só é válida quando o filho já nasceu ou ainda na gravidez a mãe pode solicitar caso ela não viva junto, né, com o companheiro, com esse genitor? Então, nós temos alimentos gravídicos, que é a partir da concepção, a mãe ela tem o direito de pedir essa pensão alimentícia para ajudar. Porque a gravidez, ela gera gastos. Sim. Né? Você tem exames, você tem alimentação especial, muitas mulheres precisam de psicólogos, então remédios. Então, é para ajudar. Então, precisa sim, né, de entrar com uma ação na justiça pedindo esses alimentos gravídicos. E o juiz vai estabelecer aí um valor para que ele pague até o filho nascer, porque depois converte aí em ação de alimentos Sim. para o filho, ajudando essa mãe durante essa gestação. Certo. Mas ela tem que comprovar que o filho é de fato da pessoa em questão, né? Ou não? Não, na verdade ela tem que apresentar indícios de paternidade. Então, fotos, mensagens, né? Algo comprova. Isso já é prova, então, no caso. Prova, sim, são indícios de paternidade, né? Que bacana. Mais a gestação. Ah, certo. Após a criança nascer, como é feito, né, a base do cálculo do valor que esse filho tem direito? Então, você vai pegar a possibilidade econômica do pai, mais a necessidade do filho. Então, quanto que o pai ganha, quanto que o filho precisa. E por que tem que atentar bastante para essa questão da necessidade do filho? Porque tem muito filho que precisa de mais. Né? Os filhos geralmente precisam daquela base necessária ali, mas tem algum que tem algum problema. Né? Uma necessidade especial, uma deficiência. Então, a pensão ela vai olhar cada caso, Sim. estudar cada caso, analisar as provas e definir de acordo com o que o pai pode pagar, com o que o filho precisa, o valor justo. Certo. Neste caso, é levado em consideração também a renda financeira da mãe ou não? Na verdade, nas ações de alimentos o pessoal coloca, né? Mas na verdade a mãe ela não é parte ali da ação. Né? Porque, claro, todos os dois têm que contribuir. Sim. Mas a mãe ela já está contribuindo, está pedindo a ajuda do pai. Entendi. Então o mais importante ali realmente é comprovar a possibilidade econômica do pai. Porque eu já vi casos assim que a mãe não trabalha e que ela vive de forma inteira ali somente com a renda do pai. Então, neste caso, o valor tem que ser maior ou não? Ou o juiz não estipula, eu não avalio essa questão da mãe trabalhar ou não? Na verdade, muitas mães, né, principalmente de filhos especiais, e eu tenho clientes assim, elas não têm condições de trabalhar. Né? Porque hoje, dependendo de como você vai deixar seu filho, trabalhar sai mais caro. Sai mais caro, você vai trabalhar e pagar uma babá. Verdade. Aí a babá quer cobrar praticamente o que a mãe recebe. E ainda tem toda a despesa de deslocamento, de vestuário, de tudo para trabalhar. Sim. Então, na verdade, muitas vezes falta a possibilidade, né? A oportunidade de emprego para essa mãe. Mas e se existir casos, que com certeza também existe, da mãe ela ter condições de trabalhar, ter com quem deixa os filhos, mas opta por não trabalhar para solicitar a renda também. Isso é analisado pelo juiz? É porque, na verdade, a pensão ela é para o filho. Então, dificilmente uma pensão para um filho sustenta um filho, uma mãe e mais a família inteira. Mais uma casa, você entendeu? Sim. Então, assim, o juiz vai analisar o que eu tô te falando. O lado da possibilidade do pai, porque a ação é do pai e do filho. Pai do filho. Você entendeu? Então, assim, a mãe, ela já tem uma contrapartida muito grande, porque nada tem a casa, a luz, O tempo que a gasta água. ali. O tempo que se fosse pagar uma babá era, Bem. né? Quantas vezes aí uma Muito. pensão. E é integral, né? A mãe não tem expediente, a mãe é o tempo integral. Então, tem toda aquela questão de levar a Várias psicóloga, coisas são buscar a pessoa. analisadas, né? A Entendi. contrapartida da mãe é muito grande. Imagina. E quem sempre paga a pensão? É o pai ou existe casos que a mãe também paga? Existe. É o genitor que não está com a guarda que paga para o genitor que está com a guarda. Então, se a tá. guarda estiver com o pai, é a mãe que vai pagar. Tá.
tá. Isso é o que às vezes as pessoas, né? Porque sempre assimila ali a questão da pensão com o pai, né? Acontece também. Uma outra pergunta aqui, Ana, até qual idade serão devidos os alimentos? Então, o que todo mundo tem que ter em mente, a pensão alimentícia só vai parar de vigorar a partir do momento que você entra com uma ação de exoneração de alimentos. Então, fez 18 anos, é maior de idade, não estuda, o pai pode entrar com essa ação de exoneração de alimentos pedindo para parar de pagar, porque é o juiz que vai falar que ele pode parar de pagar. E os filhos que fizeram 18 anos e estudam, o pai vai ter que sustentar aí praticamente até 24 anos, que é o tempo dele formar, de uma formação acadêmica, por exemplo. Existe a possibilidade desse tempo ultrapassar? Eu tenho o caso de uma cliente que faz medicina, e aí ultrapassou, porque ela precisou de ficar um ano parada estudando para passar. E aí tem um tempo a mais também, que a medicina é um curso que tem. Né? É um período superior. Exatamente. Mais. Então tem caso, e por isso que eu te falo que cada caso tem que ser analisado de maneira bem individual, porque difere, né? As necessidades de cada um. Certo. Ainda relacionado a esse assunto, né, da pensão alimentícia, o que fazer se o responsável deixar de pagar a pensão alimentícia? Eu acabei de falar um pouco sobre isso, né? Então, gente, se o juiz estipulou um valor, R$100, o pai colocou 90, ou o pai não pagou, Sim. né? Pagou, faltando ou não pagou, você vai executar. Execução de alimentos. É através da justiça, é um processo que você entra. Se for um atraso de até 3 meses, você vai pedir pelo rito de prisão civil. Se for de 4 meses para trás, você vai pedir pelo rito de penhora. Porém, sempre na justiça. E na casa fazer barraco pode? Não pode. Né? Não resolve, não é o meio legal. As pessoas ainda têm um dizer, né, que pensão alimentícia é o único crime que ainda dá cadeia, que prende mesmo. E de fato é assim mesmo? Na verdade, não é o crime, a prisão, ela é prisão civil, mas principalmente em Montes Claros. Principalmente em Montes Claros. Eu atuo em várias comarcas, aqui não brinca. Nossa, imagina. Aqui não brinco, eu até assisti uma entrevista do juiz da vara de família falando que quem não pagar vai ser preso. E eu assino embaixo do que ele falou. Caramba, e os papais, né, que estão ausentes aí, que não estão cumprindo com os deveres ali, ficarem atentos em relação a isso. Se o pai ele for preso por pagar a pensão, por não pagar essa pensão alimentícia, resolve o período anterior que ele não havia pago esse valor? Então, na verdade, ele não vai ser preso por esse mesmo débito. Porém, ele continua devendo, ele não pagou. Entendi. Então é só diante o valor mesmo para isentar ele dessa dívida. Quitou a dívida, ele não deve mais. Tá, certinho. Uma outra pergunta aqui. Se eu deixar de pagar a pensão alimentícia, eu terei o meu direito de visitar o filho limitado? Então, não. Né? As minhas clientes, eu costumo esclarecer bastante essas questões para elas. Visita é um direito da criança de conviver com o pai. Né, os pais aí que dizem que estão sendo limitados, entrem com a ação de regulamentação de visitas, que o juiz vai estipular dia, local e horário para você pegar e devolver a criança. A pensão alimentícia é uma outra ação. Então, pagando ou não pagando, um direito não vai atrapalhar o outro. Certo. Se o filho for adotivo, ele também receberá pensão alimentícia? Sim. Filhos, né, eu costumo sempre dizer que filhos são filhos. A gente não pode separar um adotivo de um biológico, todos os filhos têm direitos. Certo. E existem casos que os avós e avós pagam essa pensão? Sim. Os avós, eles são chamados aí para essa responsabilidade, ou quando o pai morreu, ou quando o pai é menor, ou quando não tem de onde encontrar o pai, de onde tirar o endereço do pai. Aí a gente chama os avós, porque a criança não pode ficar desassistida. Nossa. E acontece casos muito recorrentes em relação a isso? Sim, eu tenho um caso de um menor. Ele é menor de idade, aí a gente teve que recorrer aos avós. Porque ele não trabalha, não tem de onde ir. Certinho. Agora, doutora, vamos para um outro assunto aqui, que é a questão do divórcio. Você também deve pegar muitas causas relacionadas a isso, né? Até mais do que pensava. Nossa, imagino. É o máximo lá. Para a pessoa que quer divorciar, qual é o primeiro passo? Então, primeiro passo, eu resolvi divorciar. O que eu tenho que fazer? Procura um técnico, procura um advogado da área de família. É ele quem vai te falar, você precisa dessa documentação.
Porque tem muita gente que fala assim, eu preciso sair de casa, como é que faz? E meu filho? Sem uma ajuda técnica, você vai estar perdido. Procure um advogado de família, que ele vai te dar as primeiras orientações, e munido dessa documentação que estará na primeira orientação, você vai dar entrada na ação de divórcio, resolver a questão dos filhos, resolver a questão de guarda, visita, partilha de bens, do divórcio em si. Sim. Tem pessoas que falam que o processo de divorciar fica mais caro do que o para casar. Essa informação procede ou não? Procede, porque para você casar, você precisa só de ir no cartório, né? Você vai no cartório, paga uma taxa de R$ 500 e resolveu. Um divórcio, não. Um divórcio já envolve bens, envolve filhos. Tem que pagar alguma taxa também? Você fala para cartório? Para divorciar ou não? Não, se for o divórcio extrajudicial, ele é todo no cartório, você tem que pagar a taxa do cartório e advogado para poder acompanhar. Se for no juiz, você pode buscar a defensoria pública, caso não tenha condições, ou procurar um advogado particular, que vai dar o valor de tabela da OAB. Sim. A gente tem um valor mínimo da tabela, a gente segue aquele valor. E só, né? Assim, as custas. Tem advogados que trabalham com porcentagem, tem advogados que trabalham com valor da tabela fixo. Certo. Essa questão da tabela que você colocou aqui agora, ela é fixa para todas as áreas? Existe ali um valor aproximado para todas as áreas em específico? Se nós temos uma tabela da OAB de cada estado, por exemplo, de Minas Gerais estabelece lá que o valor de uma pensão de guarda, por exemplo, o valor mínimo de uma guarda é 3 mil. Eu posso cobrar mais de acordo com a complexidade, mas nunca menos. Por questão de ética. Entendi. A gente tem que respeitar a tabela. E existem casos que advogados cobram valores exorbitantes, superiores ao que é estipulado na tabela? A gente não tem valor máximo, né? É porque tudo é de acordo com a complexidade mesmo. Tem causa que é mais tranquila, porque eu acredito que dentro da lei não tem nada assim 100% simples. Mas tem algumas que a gente vai levar aí por anos. Tem inventários, por exemplo, que você então, um valor 15 base, anos. Né? Mas a gente não tem um limite. mínimo. Não tem. Tranquilo então. E quando existiu o caso que uma das partes não quer ali ceder ao divórcio? Muita gente fala assim, doutor, e se ele não assinar? Ele é obrigado, não? Se ele não assinar, o juiz assina. É? Nós temos o divórcio potestativo. Quando uma pessoa não quer, já é suficiente para divorciar. Acho que essa informação muita gente não sabia, não. Não sabia. Muita gente fica aí, inclusive, não quer, não procura um advogado porque fala, mas ele não vai... Mas ele não quer. Gente, se ele não quer, o divórcio só vai ser litigioso. Mas você vai divorciar do mesmo jeito. Consegue da mesma maneira, Da mesma maneira. Certo. Vamos ver se tem outras perguntas aqui, ainda relacionadas a esse tema. Vamos lá. Quanto custa um divórcio? Você saberia falar, em média? É igual eu te falei, depende da complexidade da causa, né? A tabela da OAB tem vários tipos de divórcio, aquele divórcio que é com bens, sem bens, com filhos, então cada um é relativo, é bem então, relativo. Né? Então, o advogado, você põe aí uma média mais ou menos de R$ 5.000, o valor mínimo de quanto tem bens, que é o que está na tabela da OAB. A pessoa que não tem condições para pagar um advogado, segue o conselho que você falou então, de ir numa defensoria. Exatamente. Procurar a defensoria pública da cidade para poder buscar os seus direitos. O que não pode, gente, é ficar sem buscar os seus direitos. É ficar sofrendo, é ficar morrendo para pagar uma pensão, na verdade, não deixando de correr atrás de uma pensão e se virando com um filho sozinho. É isso que não pode. As pessoas, elas têm ainda em mente, né, talvez seja até um pensamento errôneo, né, que todo processo é demorado, que todo processo é cansativo, que é perca de tempo. E é um pensamento errado, né? Às vezes ela deixa de viver uma outra realidade ali e fica presa a uma que a faz sofrer por conta dessa questão e desse pensamento que todo processo é demorado. Então, cada caso é um caso, né? Exatamente. Totalmente errôneo. Primeiro, porque é assim que resolve. Né? Nós somos um Estado que estamos abaixo da lei. Sim. Então, é através da justiça que se resolve. Por que conversar com seu advogado? Por exemplo, uma pensão alimentícia. Demora muito, mas você tem os alimentos provisórios, que vai estar te amparando até que se resolva a ação. E que pode ser executado caso o pai também não pague. Essa provisória, ela não tem um tempo, né? Pode ser um ano, pode ser até a sentença. Porque a sentença pode modificar, dentro do processo também, no agravo pode diminuir ou aumentar, mas você vai ter um amparo. Verdade. Você vai ter um amparo. Porque, vamos supor, a gente faz um acordo de boca, né? Que o pessoal chama de acordo de boca.
Aí você combina com o pai de pagar todo dia 10. O pai não pagou, você vai fazer o quê? Você vai chorar, você vai humilhar, você vai pra porta da casa Fazer dele, você vai barraco. ligar, não vai adiantar nada. Se você tem judicialmente uma sentença que determinou o valor, você vai pra justiça e fala, excelência, não pagou. Manda prender e vai resolver. Então, é a justiça que resolve. Verdade. É a justiça que resolve. E não tem essa de que, tudo demorado. Cada caso é um caso. Tem pessoas que entram na audiência de conciliação, conseguem resolver. Tem ações que são mais rápidas. Outras realmente são mais demoradas pela complexidade. Mas se você pedir um liminar, um alimentos provisórios, uma guarda provisória, já vai resolver ele desde o início, vai te acalmar, né? Vai te amparar de alguma forma. Então, é o caminho. Como funciona esse processo de guarda provisória? No caso, os dois têm direito a determinada quantidade de dias com o filho? Como seria? Então, nós temos, né, as guardas, que é a unilateral, compartilhada, que são as duas que são mais utilizadas, e aí tem outras que eu nem costumo falar porque a gente não usa muito. Sim. Então, essas duas, a unilateral, dá a quem ficar com a guarda, a mãe ou o pai, o direito de tomar decisões importantes da vida dos filhos sozinho. Então, eu vou escolher a escola, eu vou escolher a religião, eu vou escolher se eu viajo ou não. Essa é a guarda unilateral. A guarda compartilhada é basicamente a mesma coisa em questão de moradia. Vai morar com um, só que essas decisões, elas são tomadas em conjunto. Então, qual escola? Vamos sentar e resolver juntos? Porque é do interesse de nós dois, Sim. o bem-estar dos nossos filhos. Então, a guarda compartilhada é isso. O pai continua tendo direito à visita, como na unilateral também tem. Mas a criança precisa de um lar fixo. Então, ele vai morar ali, ele vai ter aquela sensação de que essa é a minha casa. E nos finais de semana alternados, por exemplo, eu vou passear na casa do meu pai, eu vou conviver com o meu pai. Certo, porque quando dá o nome guarda compartilhada, muitas pessoas pensam assim, que a criança tem que morar nos dois ambientes. Certa quantidade de tempo com o pai, certa quantidade de tempo com a mãe. E não é assim, então ela tem que ter um endereço. Essa daí é a guarda alternada, né? Que aí, enquanto estiver comigo, eu sustento, eu tomo as decisões e o filho é como se fosse meu. E aí, quando estiver com você, você faz a mesma coisa. Não é muito comum, então? Aqui não é muito comum, porque como é que você faz com a criança? Na semana que estiver comigo, eu ponho na escola perto da minha casa, na semana que estiver com você, você põe na escola perto da sua casa. Então, assim, não é muito usual, porque os psicólogos entenderam que mexe muito com a questão emocional e psicológica da criança. Porque ela quer uma lá, ela quer ter um lar, ela quer ter uma referência. Imagino. E em casos que os pais não se dão bem, não conversam, né, um com o outro, a criança também sofre com isso, né? Porque, querendo ou não, ela fica ali naquela linha de fogo, né? Você já teve casos assim? Sim, e assim, todo mundo tem que ter em mente que a lei, ela resguarda, né? Ela quer salvar a criança, é o bem-estar da criança. Então, o pai e a mãe, eles têm que pensar da mesma forma e agir conforme a lei. É o bem-estar da criança. Se eu tenho um problema com o pai, quem tem que resolver somos nós. A criança tem que ficar fora disso. E pelo bem do filho, os pais têm que tentar ter uma convivência harmoniosa, porque são os filhos que vão sofrer as consequências. E quando não tem, vai para a justiça. O juiz vai resolver isso. Ele vai determinar, por exemplo, que é na casa de uma avó, que é na escola, que fica sendo o melhor local de entrega e devolução da criança, justamente para evitar conflitos na frente da criança, porque isso mexe com a criança. A criança, ela ama o pai, a criança, ela ama a mãe. Ela não quer ver um manchando a imagem do outro, um brigando com o outro. Já pegou muitos casos assim? Todos. Imagino. Não deve ser fácil não, né? Não. Que complicado. Imagino. Ainda voltando aqui na questão do divórcio, existe algum tempo mínimo de casamento para a pessoa se divorciar? Não. Já existiu, né? Muita gente ainda acha que eu tenho que ficar casado quanto tempo para eu divorciar? Você tem que casar para você se divorciar. Você está casado? Você pode se divorciar. Sim. Então, até horas mesmo após o casamento. Se você conseguir, você está liberado. Gente, não é fácil, não. O que seria alienação parental? Nós acabamos de falar, inclusive, né? Alienação parental é quando um genitor, avô, avó, ou quem esteja responsável pela criança, começa a denigrir a imagem do outro. Então, o pai vira e fala,
sua mãe não presta, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo, não vai pra casa do seu pai não presta, vai te odiar de você lá. Fazem a mente da criança, né? Então, o exemplo que a gente deu anteriormente se enquadra na alienação parental. Então, a alienação parental, ela é muito prejudicial à criança. Isso aí ele vai carregar pro resto da vida. Muitas crianças nem querem, né? Depois de adultos, nem querem se relacionar, porque a imagem que eles tiveram de amor lá atrás é muito feia. Isso acontece, né? Muito acontece feia. demais. É pai falando mal da mãe, a mãe falando mal do pai. Então, tem problema, eu acabei de falar, resolvam na justiça, caso não consiga resolver entre vocês, mas não levem isso para uma criança. Porque se vocês que são adultos não estão conseguindo resolver, como que uma criança vai conseguir resolver? Como que ela vai digerir isso? Amando tanto um quanto o outro. Verdade. Fica confusa, né? A cabeça Exatamente. ali. É complicado demais. E agora entrando em um assunto ainda melhor, né? Você também é escritora, Sim. certo? Escreveu um livro aqui também recentemente, ó. Encoraje-se com profissionais do direito. Conta pra gente como foi a proposta para escrever esse livro, como surgiu esse convite. Então, pra mim foi uma surpresa, né? Porque eu Aham. acho que até hoje eu não, tem muita coisa que eu ainda não digeri desse Imagino. grupo de palitas que fez com que eu ficasse tão conhecida. Uhum. Na verdade, eu fui convidada pela editora Conquista do Rio de Janeiro para que eu escrevesse nesse livro. Esse livro é um livro de coautorias e vários profissionais do direito, a supervisão do coordenador Charles Martins, que é o promotor de justiça do estado de Roraima. Ele convidou cada pessoa de um estado para poder falar de algum tema dentro do tema maior, que é o Encorajem-se com profissionais do direito. Ótimo. Eu fui indicada até por uma palita para representar o estado de Minas Gerais e para defender a causa das mulheres. E aí, quando eu vi, né, que o tema principal era Encorajem-se com profissionais de direito, eu falei, vou falar da vida da mulher pós-relacionamento abusivo. Então, na minha parte aí, né, eu tô falando desde o início, de quando a criança nasce, que vai brincar de boneca, que tem toda aquela cultura de que a mulher tem que ficar em casa cuidando e aceitando certas coisas para poder manter-se casada, Verdade. cuidar dos filhos. E aí, muitas vezes, por causa dessa cultura, acaba passando por cima de tudo para ter a família aos olhos dos outros perfeita. Verdade. Então, eu mostro que existe vida pós-relacionamento abusivo, que a mulher ela tem que ter força, ela tem que se encorajar para dar a volta por cima, para começar de novo e que tem uma vida muito bela após todo o sofrimento, né? Uma mulher que ela consegue se reerguer, ela é indestrutível. Que bacana, viu? Valiosíssimo esse livro, né? Caso as pessoas tenham interesse em ler, em conhecer um pouquinho mais, qual meio que eles conseguem localizar? Então, eu tenho muitos ainda em casa, né, no meu escritório, e também na própria editora Conquista. Sim, Conquista. Né? Lá no site tem falando em quais bibliotecas que tem, porque tem, como são escritores de vários estados, Sim. então em vários estados você consegue. Ah, que bacana. O pessoal com certeza vai procurar, né? Não tenhamos dúvidas disso. Dentro desse assunto do livro ainda, doutora, você ressaltou aí a questão da ajuda, né? De ajudar as mulheres a se reencontrar, a se reerguer após sofrer um relacionamento abusivo. E ainda dentro disso, quais são os meios, então, que essa mulher que vive nesse relacionamento abusivo, que passa por essa situação atualmente, ela pode recorrer ali para conseguir sair dessa situação? Existe algum canal de denúncia? Ela tem que procurar já indicar um advogado, contar para a família, para um vizinho? Como seria? É porque, na verdade, o ciclo de violência, ele começa te afastando de todo mundo. Olha. Né? Ele te tira a rede social, ele te tira a sua família, te tira seus amigos. E você realmente fica sem informação, realmente você está muito fraco. E é nesse momento que você fala assim, e agora? Né? Será que se eu denunciar vai acontecer alguma coisa? Será que alguém vai me dar um suporte, já que eu me afastei de todos? Porque a intenção do abusador é essa, é de isolar, de anular a vida da mulher. Nossa. Dela olhar assim e falar assim, quem que eu sou? Né? Como que eu vou sair dessa? Te destrói mesmo, né? Exatamente. Então, assim, primeiro passo, procura a polícia. Se a violência estiver acontecendo, 190, a Polícia Militar vai te dar todo o respaldo. Inclusive, eles têm profissionais treinados e equipe de violência doméstica. Olha.
né? A Polícia Militar de Minas Gerais, então, exemplo, maravilhosa. E tem também o 180, que é um canal que a mulher pode estar conversando, pode estar buscando informações, que é, inclusive, nacional. E nós temos, em Montes Claros e em várias outras cidades, a delegacia que é especializada em atendimento à mulher. Hoje é o comando da delegada doutora Karina. E funciona aqui no bairro Morada do Sol. Então, é lá que a mulher vai pedir medida protetiva, que ela vai conseguir contar e que lá os próprios policiais, a delegada, vai analisar qual medida protetiva de urgência que vai atender ela. Né? Porque, por exemplo, quem é casado com um policial, com quem tem porte de arma, pede a suspensão porque ela pode se sentir inibida dele estar armado e fazer alguma coisa com ela. O afastamento do lar, retirar ele da casa, não ir e não frequentar locais onde ela frequenta, serviço, por exemplo, não 300 metros de distância, por exemplo, dela, não aproximar-se dela. Independente do local que ela estiver ou da residência? Independente do local. Você tem o da residência, que é o afastamento do lado, locais que ela frequenta e dela. Né? Ele não pode se aproximar dela. Tem medidas também que ele não pode ter nenhum contato ali, nem de rede social, nem por telefone? Nenhum meio de contato com ela, nem telefone, nem e-mail, nem nada. Ele não vai conversar mais com ela. Cada caso é analisado. Cada caso é analisado. Porque tem gente que faz uma violência psicológica muito maior até do que a física. Então, se eu tiver contato com a pessoa, eu consigo acabar com ela. Até por redes sociais, Até por rede social. Porque o homem sabe o ponto fraco. Verdade. Ele já vem abusando há tanto tempo que ele já sabe. É como se fosse uma varinha mágica. Isso aqui eu já destruí a mulher. É verdade. Faz sentido. Nossa, são tantos casos e casos, né, doutora? Muitos. Imagino. Muitos anos aí já na área também, né? Imagino que diversos casos já te chocaram ao longo desse tempo. O último, assim, que me deixou até sem trabalhar por alguns dias, Nossa. Foi a moça aqui de Montes Claros, né, que ela pedia informação e falava que não aguentava mais e que queria fazer alguma coisa. E assim, por mais que a gente informe, por mais que a gente lute, infelizmente muitos homens eles estão dispostos a cometer crime mesmo. Então, muitas vezes a gente se sente triste de ver que por mais que a pessoa tentou, por mais que ela lutou, por mais que ela buscou delegacia, buscou tudo, ela não conseguiu. Nossa, que triste. Né? Então, assim, tem casos que realmente eles acabam com a gente também, que acaba acompanhando, né? Fica muito triste. Né? Com certeza, muito complicado. É por isso que eu falo que é uma causa que tem que ser de todos. De todos, exato. De todos devem abraçar, né? Toda mulher é mãe, ou é irmã, ou é filha. Verdade. Então, assim, todo mundo, quando você machuca uma mulher, você machuca a sociedade. Faz sentido, viu, doutora? E com certeza esse podcast ele vai ajudar muitas mulheres, né? Vai levar informação para muitas que necessitam de um suporte, de uma ajuda. E com certeza seu nome também vai ainda mais para frente. Você quer deixar aqui algum contato, alguma rede social, né? Caso surjam outras dúvidas e as pessoas queiram te procurar? Sim, a minha rede social profissional é totalmente para mulheres, né? Assim, tudo que eu posso fazer para poder informar, para poder tentar ajudar, eu faço através da minha rede social. Não é como o Facebook, porque eu demorei para conseguir mexer no Instagram, porque eu não sou muito boa com tecnologia. A minha rede social é doutora Ana Paula Guzmão B. E meu telefone de contato é o 38988287132 e é aberto. Se eu não te responder agora, por exemplo, agora eu tô aqui, mas quando eu sair daqui vai ter uma mensagem, eu vou responder. E o que eu puder fazer para acompanhar, eu faço para acompanhar, para instruir, né? Independente da minha parte profissional, tem a minha parte emocional, tem a minha parte de mãe, que nunca vai me abandonar. Ai, que bom, né? Importante isso. No início você perguntou, como é que você faz para não levar para casa? Eu até consigo não levar para casa, mas eu não consigo ir para o meu trabalho e deixar a mãe em casa, a mulher em casa. Então, eu sou mãe, mulher e advogada. Que bacana, viu? No caso, se as suas seguidoras, né, ou qualquer outra pessoa precisar de um suporte, de um auxílio ali, mesmo que inicialmente não seja para uma conversa de contratação, você ajuda também da mesma forma, auxilia? Na verdade, a minha rede social já é bem informativa para isso. Para isso mesmo. Né? Eu sempre trago e quando alguém
surge ali com uma dúvida, que eu sei que pode ser uma dúvida geral, eu faço um vídeo. Vira conteúdo, né? Exatamente. Pra outras pessoas. É o que eu falo, não sou blogueira, não é a intenção de blogueira, mas é a intenção de alcançar muitas mulheres. Porque muitas mulheres, a gente tá aqui conversando, nesse tempo que a gente tá conversando, quantas não estão morrendo? Verdade. Né? Porque as estatísticas falam que a cada 5 minutos morre uma. Lamentável. Então, se a gente não fizer alguma coisa para mudar isso, a gente vai conformar e a gente não quer conformar com isso. Vamos empoderar cada vez mais as mulheres, cada vez né, mais, Ana? Depender de mim. Que bom, a gente ficou muito felizes, né, com essa causa. Para concluir, então, você poderia deixar uma mensagem, né, para o nosso público, né, as nossas telespectadoras que seguem o Webterra, que também seguem a Ana Paula, uma mensagem de força, né, para encorajar? Então, eu costumo dizer para mulheres, né, porque eu sei que muitas estão sofrendo violência doméstica neste momento. Não estou apanhando, doutora. Você pode não estar apanhando, mas você pode estar sofrendo uma dessas outras violências domésticas que eu acabei de exemplificar. Então, a minha mensagem para você é: você consegue sair dessa. Se você está precisando de apoio, tem apoio. A polícia, a lei, os advogados que defendem mulheres. Tem apoio. A sua família, ele afastou você da sua família, mas a sua família está lá para você. Você pode ter certeza que quando você buscá-los e contar o que está acontecendo, eles vão te abraçar. Então, não desista, não se entregue. Isso é uma fase ruim que vai passar e quando vocês derem a volta por cima, vocês vão ver o que é força e o que é uma mulher reconstruída. É como eu disse, uma mulher reconstruída é uma fortaleza inabalável, porque nada mais vai te abalar. Se não for por você, que seja pelos seus filhos. Lute e não desista. Muito bem, falou bonito demais. Doutora, a gente agradece demais a sua participação aqui. Saiba que foi de extrema importância, né? Extrema valia. A gente agradece por compartilhar tanta informação, né? E no mais, o episódio do Webterra Podcast ele fica por aqui. Agradecemos a sua audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau.